É correto afirmar que quem colide na traseira de outro veículo é sempre o culpado, Gleidson? Questão boa do Gustavo, né? Mais uma, está sempre aí participando da nossa live, né? Do nosso sextão, a figurinha carimbada por aqui. E nessa questão do Gustavo, é um ponto de discussão bem bacana. Antes de mais nada, é sempre importante lembrar que temos um texto sobre esse tema aqui no blog do autoescolaonline.net. Está lá disponível para quem quiser dar uma conferida na explicação por escrito desse tema. Mas em relação ao questionamento do Gustavo, respondendo a pergunta dele, veja, não tem como afirmar isso para todos os casos. Como regra, se a pergunta dele fosse assim, seria correto afirmar que quem colide na traseira de outro veículo quase sempre é o culpado, ou normalmente é o culpado? Aí eu diria que sim, mas sempre o culpado, não dá para fazer essa presunção, porque ela vai estar errada. Normalmente é sim o responsável, por quê? Aí você que está tirando a primeira habilitação, ou você que já tirou a primeira habilitação, você que é instrutor, nas aulas de direção defensiva, certamente você deve ter estudado aquele assunto sobre regras de distância. Então, você precisa guardar uma distância de segurança, uma distância de segmento em relação ao veículo que vai à sua frente. O próprio CTB traz isso como regra de circulação, para você guardar a distância de segurança, está lá no artigo 29 do CTB. Quando ocorre uma colisão dessa, a gente parte do pressuposto que essa regra de distância ela deixou de ser observada. Então, para não se atribuir responsabilidade à pessoa que bateu na traseira, você teria que trazer uma causa superveniência, uma condição excepcional do condutor da frente que deu causa para que aquilo ocorresse. De repente, uma marcha ré, de repente, uma mudança totalmente inesperada de faixa e sem sinalização nenhuma. Né? Então, você pode atribuir a responsabilidade a essa pessoa, mas perceba que é uma situação excepcional, como regra, quem bate na traseira vai estar errado, mas não sempre, nem sempre, né? Então, nessa situação excepcional, é possível atribuir responsabilidade. E até em alguns casos, Ronaldo, de se ter uma responsabilidade solidária. Ou seja, de algum modo, ambos contribuíram para que aquilo ocorresse. Então, a responsabilidade ela vai ser aplicada na medida da culpabilidade de cada um. Então, ocorre uma situação como essa, independentemente de quem é o responsável, se era quem estava no veículo da frente, se era quem colidiu no veículo da frente, batendo na traseira, enfim, sempre buscar ali um acordo amigável entre as partes, e não havendo, vai ter que juntar provas que deixem claro ali a sua pretensão de que o outro foi o responsável, e vai procurar o juizado especial cível da sua cidade, o pessoal chama, entre aspas, Tribunal de Pequenas Causas, né? E aí vai apresentar essas provas para que o juiz decida, mas essa resposta aí de Gustavo é uma meia-verdade. Existe, então, a presunção de quem bate atrás está errado. Existe uma presunção. Presunção. Nesse caso, caberia quem bateu atrás provar que a culpa foi do da frente. Parou de forma negligente, imprudente, sem sinalizar, de forma repentina. Perfeito. Entendido, muito bem explicado também.